Olá, saudações internautas, estamos aqui com mais uma dica de história e hoje vamos falar sobre a crise de 29. Crise essa que obviamente teve uma importância muito grande na história do século XX e que naturalmente este ano, fazendo 80 anos, tem uma importância ainda maior, sobretudo se nós lembrarmos que ainda estamos vivendo uma grande crise econômica na atualidade e que naturalmente, você sabe, vestibulares adoram questões comparativas. Então é bom ficar esperto sobre a crise de 29, até para ter argumentos, subsídios, para, quem sabe, uma questão comparativa com a atual crise. Lembre-se, o capitalismo sempre visa o lucro, em qualquer momento da história, o objetivo maior do capitalismo é o lucro. Porém, o capitalismo ele é cíclico. O que isso significa? Que em muitos momentos existe crescimento econômico acelerado, em outros momentos estagnação. É natural isso da própria história do capitalismo. Então, o que é a crise de 29? O que seria a crise de 29? Uma das crises cíclicas do capitalismo, uma das crises cíclicas. Porém, é a maior de todas, né? Então, isso significa que foi a maior de todas as crises. Por isso, você olha para ela com mais atenção. Lembre-se que o epicentro da crise foi os Estados Unidos, que antes dela acontecer, vivia um momento de crescimento econômico, né? Natural, foi logo após o final da Primeira Guerra Mundial, um momento de euforia econômica, a Europa destruída pela guerra, os Estados Unidos teve então um momento de grande crescimento econômico, que seguido de uma série de problemas levaria à crise de 29. Só, mas como assim? Grande crescimento econômico foi acompanhado também de um processo de liberalismo econômico, ou seja, de não intervenção do Estado na economia. Isso foi acompanhado de um grande momento de especulação financeira na Bolsa de Valores e também é um terceiro problema que foi a crise de superprodução da indústria. Então esses três fatores, o liberalismo econômico, a crise de superprodução e a especulação no mercado de ações, levaria à crise em 29, em outubro de 29. Porém, entenda, isso foi nos Estados Unidos. Por que isso se propagou pelo mundo? Veja, a economia americana era a maior economia do mundo. Então, com ela em crise, isso afetou economias do mundo inteiro que dependiam do comércio com os Estados Unidos. O caso do Brasil, exportava café e naquele momento, por exemplo, passou por uma crise em função da queda das exportações de café. Ok? Lembre-se de uma coisa importante, a atual crise também teve efeitos no mercado de ações, né? Também teve relacionado a uma crise especulativa. Então é bom ficar atento a essa ideia. Embora hoje a crise tenha se espalhado de forma até mais rápida em função de uma própria realidade nova, que é um mercado de ações muito mais interligado mundialmente. Então fique atento a essa questão comparativa, porque pode estar caindo no seu vestibular.